Antes de ler o trecho, nós vamos meditar, queria lhe fazer uma pergunta. Você teme ao Senhor? A resposta que talvez seja simples, talvez apenas com sim, eu temo a Deus. Mas o que significa temor a Deus? O Salmo 25 é um salmo bem interessante, ele foi escrito por Davi, e é um salmo, se você ler, são poucos versículos, são 22 versículos só, você vai notar que ele é carregado de promessas. Cada uma mais gostosa do que a outra. Dá vontade de chegar e dizer assim, não, isso aqui é para mim, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero. É um salmo muito, muito belo. Mas fica uma pergunta bem interessante. A quem pertencem essas promessas? E o salmo responde. A partir do versículo 12, ele diz, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, acho que fica muito claro para quem é dirigida as promessas do Senhor. As promessas do Senhor são dirigidas àqueles que o temem. E que promessas maravilhosas ele tem para cada um de nós. E é interessante como nesses poucos versículos que a gente acabou de ler, ele cita pelo menos 5 privilégios para aqueles que temem ao Senhor. O primeiro, nós encontramos logo no início do versículo, quando ele diz que ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Como é bom sabermos que existe alguém que nos ajuda nas tomadas de decisões. Quem aqui não já passou por momentos difíceis, quando tem que definir um local que vai trabalhar, ou um objeto que vai comprar, sei lá, às vezes uma casa, um carro, sei lá o quê, e você fica às vezes na dúvida, será que eu devo fazer isso ou não devo fazer isso? E a palavra de Deus diz que ele instruirá no caminho que deve escolher. Quem? Aquele que teme ao Senhor. Quando tememos a Deus, ele nos instrui acerca daquilo que é melhor para cada um de nós. Ele mesmo vai à nossa frente, dirigindo nossos passos, guiando o nosso caminho. Quando foi a última vez que você foi direcionado por Deus numa tomada de decisão? Quando foi a última vez que você chegou em decisões simples, e às vezes a gente acha que Deus só vai agir, realmente se for para me casar, aí Deus é quem tem que escolher a mulher. Se for para me comprar uma casa, aí é bom que Deus defina o local. Tá, é bom que Deus defina essas coisas. E as coisas pequenininhas? E as coisas simples do dia a dia? Devo ou não ir para aquele lugar? Devo ou não fazer aquilo? Coisas simples. Nós precisamos lançar mão de privilégios que Deus nos deu. Se somos pessoas tementes a Deus, por que nós não consultamos mais ao Senhor? Por que nós não colocamos na sua presença as coisas simples? E é interessante que ele diz também que aqueles que temem ao Senhor têm uma vida espiritual satisfeita. Ele usa a palavra, na prosperidade repousará a sua alma, no versículo 13. Eu não gosto muito dessa palavra prosperidade, porque dá a ideia de, então quer dizer que agora eu sou crente, então eu vou ser rico, eu vou ter uma fortuna, vou ter muito dinheiro. Está aqui, está dizendo prosperidade. Só que a palavra lá, traduzida por prosperidade, tem um significado um pouquinho diferente. Ele tem a ideia lá de ser agradável, ser satisfeito. Então a ideia é que a sua alma está tranquila no Senhor. Ele está tranquilo. Ele não está ansioso. A gente vive uma vida tão cheia de ansiedade, a gente fica aí tão preocupado com tantas coisas. Mas aqueles que temem ao Senhor, repousa a sua alma na satisfação daquilo que Deus lhe dá. Então o senhor está dizendo que se eu quiser um salário um pouquinho maior, eu estou pecando? Não. Está errado, não. A pergunta é, para quê? Você precisa disso? E acaba que a gente começa a lutar por coisas que a gente não precisa. Eu tenho visto cada vez mais as pessoas lutando para ter um corpo sadio. Peraí, pastor, quer dizer que é pecado eu ter um corpo sadio? Não, não é pecado.
Mas será que não está um pouquinho exagerado? Às vezes você tem um corpo sadio e uma alma enferma, uma alma doente, porque você tem muito tempo para malhar, mas pouquíssimo tempo para um devocional, para a leitura da Bíblia. Desfrutam dos prazeres do mundo, mas não conhecem o sabor da mesa do Senhor. Sim, o Senhor tem uma mesa maravilhosa posta à nossa frente. Você conhece essa mesa? Você tem se desfrutado das delícias que Deus tem posto na sua mesa? Não, mas o mundo você conhece. Ah, pastor, pode falar aí. A praia mais bonita do Ceará, eu sei qual é. O prato mais gostoso daqui, servido aqui no Ceará, eu sei qual é. Isso não está errado. Mas será que a gente não está se deliciando demais com os prazeres do mundo e esquecendo que a minha alma deve repousar no Senhor? Eu devo descansar no Senhor. Aqueles que temem o Senhor encontram um abrigo seguro nos seus braços. Mas ele diz também que aqueles que temem o Senhor têm uma descendência feliz na terra. Quando ele diz, a sua descendência herdará a terra. Na segunda parte do versículo 13. Os que temem ao Senhor, eles não só são prósperos, como também a sua família é próspera. É, pastor, porque o senhor não conhece os filhos do pastor fulano de tal, são peça rara. Tá? Por que a gente só olha para aquilo que dá errado? Vocês querem uma relação de pessoas que eu conheço, não só filhos de pastores, mas filhos de crentes fiéis a Deus, onde tem famílias consagradas a Deus? Não é porque é impressionante, se sai, você soube que aconteceu aquilo, aí todo mundo joga o holofote numa coisa que aconteceu de errado. Sim, e os que deram certo? E as coisas boas? Por que a gente não joga o holofote? Por que a gente não olha para aquelas famílias que são consagradas a Deus, que têm uma vida totalmente entregue ao Senhor, onde a sua família está na igreja, a sua família desfruta dos prazeres do que o Senhor lhe coloca à disposição, não faltam culto, estão procurando cada vez mais se consagrar a Deus. Por que a gente não olha para esses exemplos? A gente precisa olhar para a palavra de Deus e dizer, a sua descendência herdará a terra. Isso é uma verdade, irmãos. Isso não é uma mentira, não. Isso é uma promessa dada a Deus para quem? Para quem? Para aqueles que temem ao Senhor. Precisamos olhar mais para a nossa vida e verificar que tipo de temor é esse que nós temos. Que é um temor só da boca para fora. Eu temo ao Senhor. Mas às vezes é só da boca para fora. O temor está longe de Deus. Como é que o senhor sabe disso? Olha na vida da pessoa. Olha o que está acontecendo. As promessas do Senhor estão distantes da vida dessas pessoas. Ele continua e diz que aqueles que temem ao Senhor desfrutam da sua intimidade. O que ele diz? A intimidade do Senhor é para os que o temem. Olha que coisa impressionante. Quem é aqui que não gostaria de ser íntimo de alguém? Agora imagina quando esse alguém é o próprio Deus. Você é íntimo de Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Sabe como é que a gente mede? Eu vou dizer como é que eu faço essa medição para mim. Eu não sabe medir na vida de ninguém, por favor, tá? Mas eu gosto de medir a minha vida. É quando eu abro as Escrituras e começo a ler e o tempo para. Quando eu olho, li 2 livros da Bíblia, 3 livros, eu nem notei. É quando eu baixo a cabeça para orar e pego no sono. Mas não pego sono com 1 minuto, não. Pego no sono porque não tenho tempo de estar com Deus. É quando eu começo a me trocar para vir para a igreja e uma alegria imensa preenche o meu coração. Que bom, estou indo para a igreja. Mais um culto. Eita, hoje o pastor pregou 1h10. Eita, o pastorzinho gosta de falar. Isso é intimidade com Deus. Aqui é a pregação da palavra de Deus. Se pregasse 2 horas, 3 horas, como é bom estar na presença do Senhor, ouvir a palavra dEle, desfrutar da intimidade do Senhor. Mas tem um detalhe, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Precisamos temer a Deus,
para que a gente possa ter uma intimidade maior com esse Deus. Você é íntimo de Deus? Aqueles que temem o Senhor recebem dele o privilégio de conhecer a sua aliança. Olha o que ele diz. Ele dará a conhecer a sua aliança. No final do versículo 14. Deus fez uma aliança conosco. Não. A aliança foi com Abraão. Foi com Isaac, né? Jacó. Comigo, não. Fez. No dia da sua conversão. Fez, não? Então, talvez você não tenha se convertido. Porque Deus faz uma aliança conosco no ato da conversão. O que você diz para ele? Senhor, eu te entrego a minha vida. Isso não é uma aliança? É maior do que a aliança que eu fiz com a minha mulher. Porque quando eu me casei com ela, eu não entreguei minha vida para ela, não. Só disse que eu vou cuidar de você bem direitinho, mas não dou minha vida para você de jeito nenhum. Mas para Deus eu fiz uma aliança pesada, que vale mais do que esse anel aqui. Uma aliança onde eu chego para o Senhor e digo, Senhor, eis a minha vida, Senhor. Agora eu sou teu. Vocês querem uma aliança maior do que essa? Muito bem. Essa aliança é um pacto de amor, de compromisso, de dedicação, de entrega. Aquele que teme o Senhor entende tudo isso e desfruta desses valores. Você olha para Deus, olha para o Senhor, olha para a palavra dele com um olhar diferente. Com o olhar de alguém sedento por esta palavra, sedento por este Deus, querendo cada vez mais estar na presença dele. Esse mundinho aqui, isso passa rápido, logo se acaba. O que fica é o que eu plantei no céu. O que eu plantei aqui na terra, infelizmente, no instante se acaba. Eu comecei perguntando se você teme ao Senhor. Eu creio que uma boa forma de avaliarmos é respondendo algumas perguntas. Primeiro, você tem deixado que o Senhor guie as suas decisões? Uma boa maneira de a gente avaliar o quanto vai o nosso temor. Eu acho fantástico quando a gente lê alguns trechos da vida de Davi. Acho que foi na cidade de Keila, quando ele pegou e iam invadir a cidade, iam lutar contra ele. Aí os soldados deles, Davi, vamos sair, que eles vão, o pessoal da cidade vai te entregar e tu vai morrer aqui. Espera aí, vou consultar a Deus. Senhor, é isso mesmo? Eles vão me pegar, vão me entregar? Aí Deus disse, Davi, tá bom, então eu vou correr. Mas antes, consulta a Deus. Davi não tomava nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Detalhe, você chega lá no livro de Atos e você lê o quê? Um homem segundo o coração de Deus. Quem é que não gostaria de ouvir isso? O Vade é o homem segundo o coração de Deus. O pastor Kelso é um homem segundo o coração de Deus. O Carlos é um homem segundo o coração de Deus. E aí, vai, quem não gostaria de ouvir essa frase? Todos nós gostaríamos de ouvir. Você está satisfeito com o que ele tem lhe dado? É uma boa maneira de a gente verificar o nosso temor. Não, um pouquinho a mais, sabe? Custa nada, só mais um pouquinho. Só, o problema é que esse pouquinho nunca acaba. A gente sempre quer mais um pouquinho. Se esse um pouquinho que a gente quisesse mais fosse um pouquinho do Senhor. Mas nunca é. Sabe, hoje eu passei 15 minutos lendo a Bíblia, mas amanhã eu quero passar 20. E eu estava com 20 minutos de oração, mas agora eu quero passar 30. Porque é pouco, 20 é pouco. Mas não é assim. As coisas desse mundo a gente sempre quer um pouquinho mais. Por que a gente não é assim com as coisas espirituais? Se a gente ficasse insatisfeito com o que a gente oferece para Deus. Sua família honra o Senhor? É outra maneira de a gente medir. Não, pastor, eu já disse para minha mulher, para os meus filhos, se quiserem ir para a igreja, bem, não tenho nada a ver com isso. Cada um por si. Que é isso? Isso não é família. Não, a minha esposa, ela é quem decide se ela vai ou não vai. Devocional em família. Não, porque isso é muito complicado. Você não tem ideia do que é juntar 3 meninas. Eu sei, eu tenho 3. Pastor, mas é complicado. Vão crescendo. Sim, vão sendo conduzidos nos caminhos do Senhor. Qual o problema? Qual o problema?
A gente continuar conduzindo a nossa família no caminho do Senhor. O caminho é esse. Quando não quiser mais, minha mãe sempre dizia, a porta de fora é a sementinha da casa. Fique à vontade, pode ir embora. Mas enquanto estiver debaixo do meu teto, essa casa é honrada ao Senhor, é consagrada ao Senhor. Continuemos, por que não? Como está o seu tempo com Deus? Outra maneira de a gente analisar um pouquinho sobre o nosso temor a Deus. Será que o tempo que eu dou para Deus é o melhor tempo? É aquele tempo, sabe, especial, quando eu me acordo, gás a 100. É aquele do final do dia, que as baterias estão quase zero. Aquelas baterias que, às vezes, não está mais nem funcionando direito. É aquela hora que eu vou conversar com Deus. Senhor, pois é, Senhor, que sono, Senhor, Tu sabes como o dia foi pesado hoje, Senhor. Tu sabes, Senhor. É esse o tempo que você oferece para Deus? É o que resta? É o que sobra? Você tem cumprido a aliança que você fez com Ele? Responda essas perguntas e verifique como está o seu temor ao Senhor. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse breve tempo de estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a Te temer melhor, a entendermos o que significa temer a Ti. Derrama, ó Pai, cada vez mais em nossos corações um desejo intenso de estar na Tua presença, em conversar contigo, em desfrutar desse Deus maravilhoso. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos as Tuas promessas nas nossas vidas. É o que eu Te peço humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.